Boa noite a todos. Bom, se vocês estão aqui, chegaram aqui, é porque vocês têm interesse neste conteúdo. E sendo assim, antes de nós começarmos a falar sobre os assuntos relacionados a isso aqui, eu vou precisar voltar um pouco no tempo para vocês entenderem quem eu sou e como eu cheguei aqui, ok? Desde pequeno eu tenho uma sensibilidade muito elevada, tanto que eu tinha muita facilidade de me desdobrar. E com esses desdobramentos eu via coisas ocorrerem que só iam se concretizar um período depois, alguns dias depois. E quando ocorria, eu parava de uma certa forma e pensava, mas eu já vi isso antes. Até aí tudo bem, porque o meu conhecimento era bem curto, porque eu seguia uma religião. Eu tinha uma crença devido àquilo que eu desenvolvia na minha vida. Desde pequeno, a minha família toda era católica, e eu fiz comunhão, eu fiz crisma, eu fui catequista, eu participei de grupo de jovens, várias coisas, até um pouco antes de eu entrar na faculdade. Quando eu fui entrar na faculdade, eu estava em dúvida em dois cursos. Na verdade, a minha prioridade, eu sempre quis fazer engenharia. Mas, como no meu estado, na minha região, na época que eu fiz vestibular, não existia engenharia civil, engenharia eletrônica, eu teria que sair da minha cidade e ir ou para o Rio Grande do Sul ou para São Paulo, para conseguir fazer o curso que eu queria. E a minha mãe falou, já que não tem, vê se tem alguma outra coisa que você deseja fazer. Na época, o meu irmão já estava estudando e ele fazia farmácia. E eu fiquei em dúvida entre fazer a farmácia, que ele já fazia, e fazer fisioterapia. E eu estava em dúvida até no último dia da inscrição do vestibular. Então, quando eu fui escrever, veio muito nitidamente na minha cabeça fisioterapia. 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 Eu fiquei meio confuso, meio atordoado. Mas naquele momento eu pensei, bom, meu irmão já faz farmácia. Não vai fazer sentido eu também fazer farmácia. E eu coloquei fisioterapia, já que eu estava em dúvida entre as duas e a primeira opção, que era o que eu queria fazer, eu não poderia fazer. Me inscrevi na fisioterapia, entrei no curso. Quando eu estava quase terminando a minha faculdade, eu estava no eram 8 semestres. Eu estava no 6º semestre da faculdade. Era outubro, faltava 2 meses para terminar aquele semestre e para mim voltar, no caso, já fazendo estágio. Né? Eu ia terminar a faculdade em si e eu começar a fazer estágio no 7º semestre. Porém, eu sofri um acidente de carro e nesse acidente, graças a Deus, não tive muitas sequelas, mas eu tive uma lesão no quadril, eu tive uma lesão no ombro, e eu fiquei um bom tempo parado para me reabilitar, porque eu não queria voltar a fazer. Na verdade, sim, eu estava pensando em desistir do curso, devido ao acidente, porque eu parei de acreditar em um monte de coisa. Né? Quando a gente sofre acidente, a gente para de acreditar em um monte de coisa. Mas com esse acidente, quando o acidente ocorreu, eu particularmente não lembro de absolutamente nada do entre o acidente e o chegar no hospital. Mas segundo um amigo meu, que foi um dos que chegou lá para ajudar, porque a mãe dele era delegada na cidade vizinha da onde sofreu o acidente, e eles estavam voltando para casa quando o acidente ocorreu. Então ela foi a delegada foi a primeira pessoa a passar pelo local, foi ela que parou, foi ela que começou a isolar o lugar para as outras pessoas não interferirem, né? E segundo esse amigo meu, que estava junto com ela, ele falou que eu saí do carro andando, que eu ajudei a tirar o meu irmão do carro, que é um amigo meu, mas que eu considero irmão, que eu passei o telefone da minha casa para eles poderem ligar para minha mãe para avisar que tinha acontecido o acidente, nananã,
ele falou que eu estava bem lúcido, assim. Eu já falei que eu não lembro de absolutamente nada. Eu lembro do período de estar fazendo uma... Eu tinha parado o carro no posto, enchido meu tanque de combustível, a gente saiu do posto, eu fiz, assim, uns 500 metros depois que eu saí do posto, eu estava fazendo uma curva, e no que eu estava fazendo essa curva, esse meu amigo que estava do lado, gritou falando, olha só que louco, lá no outro lado, assim, tipo uns 2 km para frente. Tinha dois carros disputando, não sei se racham ou ultrapassando o outro, na pista, e no que ele grita, olha só que louco, o outro que estava atrás só deu tempo dele falar freia. Eu freiei com tudo, e né, depois de um tempo eu acabei indo no lugar, porque eu precisava fazer o depoimento, e o delegado da cidade onde ocorreu o acidente, né, falou que eles tinham certeza que a culpa não era minha por 3 motivos. Primeiro, porque eu não desviei. Segundo, porque existia no chão uma marca de 100 metros da freada do meu carro. E o terceiro motivo foi porque se eu continuasse acelerando, ou se alguém tivesse vindo atrás de mim também, o acidente teria sido muito mais forte, muito mais pesado do que foi. Porque a ação que eu tomei evitou a colisão mais densa entre motor e motor. No caso, eu freiei o carro e outro carro, por algum motivo que só as entidades podem contar. Nessa questão da ultrapassagem, quando provavelmente ele me viu, ele tentou voltar para a pista dele, ele bateu naquelas tartaruga, o carro dele girou e ele veio de lado. Então o meu carro estava parado na pista e ele bateu no meu carro e ele arrastou o meu carro de volta para trás. Então, daqueles 100 metros de freada, o meu carro voltou ali pelo menos uns 25 metros para trás, com o impacto dele, de lado, ele veio de lado. Nessa ocasião, todos que estavam no carro que ocasionou o acidente faleceram, e todos que estavam no meu carro, ninguém faleceu. Mas quem olhava o meu carro parecia uma sanfona, assim, como se alguém tivesse fechado uma sanfona. E tu olhava dentro, ele estava intacto, completamente intacto, parecia que nada tinha mexido. Mas por fora o motor caiu, né, foi para baixo, não tinha mais frente, não conseguia abrir porta-mala do carro. O vidro, ele tinha um crucifixozinho e um dado que eu colocava, que era ligado a uma entidade que me protege, no espelho retrovisor, e o vidro quebrou bem no meio no retrovisor. Assim, então, aonde o motorista estava inteiro, aonde o passageiro estava inteiro, e ali no meio quebrou o vidro. E dentro desse entendimento, né, obviamente que boa parte do que eu estou falando aqui para vocês eu fui ter conhecimento depois da ocasião, quando eu fui fazer esse depoimento na polícia em relação ao acidente. Né? E como eu estava com um problema na perna, o ombro, tanto que eu fiz umas 3 ou 4 cirurgias porque eu tive rejeição da platina, e essa questão de rejeição da platina é algo raro, então assim, não é todo mundo que rejeita, mas quando rejeita é difícil você conseguir pôr. E quando a minha, de fato, o material que colocaram deu certo, eles me orientaram a não fazer uma cirurgia para retirar, porque poderia gerar novamente os mesmos problemas. Até aí tudo bem, mas eu estava meio descrente na questão da religião, que eu era católico, e eu não queria mais voltar pela faculdade porque eu estava entendendo que aquilo era algum sinal, né, mostrando que não era o caminho, alguma coisa nesse sentido. Até aí tudo bem. Eu comecei então a estudar, fui estudando, fui me autotratando, já que eu estava quase entrando no estágio, fazendo várias coisas, até que eu parei para pensar, bom, eu estou fazendo 2 faculdades, no caso eu fazia administração à noite, e eu fazia fisioterapia de manhã e à tarde, né? Só que a fisioterapia eu estava no sexto e a administração eu estava no segundo, indo para o terceiro semestre. Eu tinha trancado as duas, né? Só que eu não podia ficar mais de um ano com elas trancadas.
E quando eu voltei, eu só voltei para a fisioterapia, porque eu não tinha mais pique para conseguir fazer duas faculdades ao mesmo tempo. E eu também não estava. Eu ainda estava meio desgostoso com voltar, mas como faltava só questão, na verdade, sim, eu precisava refazer aquele semestre que eu perdi, então eu voltei para a faculdade para fazer só aquele semestre. Depois, daí eu voltei e concluí os estágios, né? Mas eu não reabri a matrícula, não reabri a questão da faculdade de administração. E dentro dessa questão da faculdade, quando eu cheguei no estágio, para fazer o estágio no primeiro dia, a professora de cardiologia pegou uma lista e ela falou: os nomes que eu vou ler aqui são os alunos que vão fazer estágio no hospital. E por algum motivo que eu não sei até hoje, o meu nome era um dos primeiros nomes daquela lista. Eu nunca gostei de cardiologia. E a questão do hospital, até então, meu vínculo era o acidente. Ela me perguntou se tinha algum motivo especial para o meu nome estar ali. Eu perguntei, bom, não fui eu que fiz a lista. Fui bem reto, né, com ela. E eu sou muito direto. E nessa questão, ela também ficou me olhando com cara tipo, não entendo, mas tá aqui, tá aqui. Eu fui para o hospital. Normalmente a gente ficava 2 meses em cada área de atuação, né? O semestre na faculdade, do semestre, 2 meses em cada área. Eu fiquei 4 meses no hospital. Eu não entendi por quê, até terminar a faculdade em si. Mas quando eu saí da UTI e fui para a ala hospitalar, né, em si, a hora que eu entrei num quarto, eu cheguei na porta com a minha ficha e perguntei para quem é fulano de tal. E eu vi uma senhorinha, bem velhinha, com uma aparência de índia, sentada no sofá, e ela levantou a mão, bem tranquilamente, assim. Eu entrei no quarto, o quarto tinha umas 3 ou 4 pessoas. Eu entrei no quarto, fui até ela. Na hora que eu parei na frente dela, ela olhou para mim, mas sem eu perguntar nada. Eu nem tinha falado com ela ainda. Ela olhou para mim e falou: moço, eu posso pegar nas suas mãos? Eu achei estranho, mas tudo bem. Eu coloquei a prancheta de lado, ofereci uma mão, ela falou as duas. Daí eu ofereci outra mão. Daí ela pegou, juntou as minhas mãos assim, colocou as mãos dela ao entorno da minha mão e me disse: o dia que você souber quem você é e juntar com esse conhecimento que você tem aqui, você irá obter tudo aquilo que sempre desejou e muito mais. Até então eu não entendi, porque a questão da mediunidade não era algo frequente na minha vida, né? Mas quando terminou o estágio, que eu saí do estágio no hospital, eu fiquei sabendo que tinha um paciente que era o paciente que eu tratava, e que desde o começo eu sabia que ele estava ali por um problema grave e eles não sabiam o que era. Mas eu estava sentado no banco, eu não lembro se eu estava estudando alguma coisa, se eu estava comendo alguma coisa, mas eu estava sentado num banco, na, na parte da fisioterapia lá, e a coordenadora, que por ocasião é a mesma pessoa que leu o meu nome no primeiro dia, falando fulano de tal, e ela também não sabia porque que meu nome estava lá. Ela estava conversando com alguém e ela estava reclamando porque a pesquisa que ela estava fazendo tinha ido para o lixo. E esse pessoa que ela estava conversando perguntou por quê. E ela falou porque o paciente melhorou. Tudo aquilo que eu tinha durante o período, já era um tempo maior do que os 4 meses, tudo aquilo que eu tinha visualizado, feito, nananã, não pode mais ser usado porque esse paciente não está mais com esse problema. E aí aquilo me deu um estalo, mas até então eu não sabia o que estava acontecendo. Porque assim, eu entendi que alguma coisa tinha acontecido porque eu estava ajudando, fazendo fisioterapia nele. E como eu não gostava de cardio,
nunca gostei, não gosto até hoje. Eu fazia os exercícios de respiratória que precisava, mas eu fazia muita mobilização em relação à ortopedia, à neurologia, que é a área que eu sempre gostei dentro da fisioterapia. E eu entendi que esses movimentos auxiliaram ele. Obviamente que eu não entendi exatamente naquele momento, mas eu entendi depois. Passou-se um tempo, eu já tinha recebido esses 2 sinais, né? Na verdade 3, né? O primeiro sinal foi o acidente, me mostrando que eu precisava despertar. Alguma coisa me mostrou ali que teve uma proteção muito grande. E depois dessa proteção muito grande, no meu despertar, que foi no hospital, eu entendi que aquela questão do meu amigo, que não era eu que estava ali, mas alguma coisa. Daí veio a questão da senhora me falando, depois a questão da professora comentando algo. E eu entendi que eu precisava buscar aprender questões espirituais. E como eu estava fazendo estágio, eu precisava fazer relatório, eu precisava fazer TCC, tinha um monte de coisa que eu estava fazendo em conjunto ali. E eu fui na minha cidade um dia, num sebo, para buscar se eu encontrava algum livro que me ajudasse a terminar, eu acredito que era meu TCC, terminar aquilo. E quando eu entrei no sebo, eu estava lá na área dos livros. Quando eu fui pro balcão fazer o pagamento, tinha um livro do Robson Pinheiro em cima, assim, bem em cima. Era a primeira coisa que tu via quando parava, era aquele livro. E eu olhei para ele, ele me chamou a atenção. Até hoje eu não sei porque que ele me chamou a atenção, mas ele me chamou a atenção. Eu olhei pro livro, ele olhou para mim e eu falei, bom, já estou comprando esses aqui mesmo, né? Por que não mais um? Peguei o livro que me chamou a atenção também, fui para casa. Em vez de eu começar a fazer o relatório que eu precisava fazer, eu comecei a ler aquele livro. Eu terminei aquele livro em 2 dias. Ele devia ter assim umas 500 páginas para mais. E quando eu terminei de ler, eu voltei na livraria para ver se tinha os restantes, porque era uma trilogia. E não tinha só o restante, tinha outros vários livros. Tanto que muitos dos livros que estão lá naquela prateleira lá em cima, não nessa aqui, naquela lá em cima, tem relação com isso. Eu comprei todos os outros e eu comecei a estudar isso. E nessa questão de estudar, eu voltei naquela questão do desdobramento que eu tinha na minha infância. Comecei a me ver desdobrado. Comecei a me ver fazendo coisas no astral. E esses livros, né, do Robson Pinheiro, me fizeram ter um direcionamento nesse sentido de espiritualidade, de buscar a espiritualidade. Até aí tudo bem. Terminei a faculdade, acabou tudo, comecei a trabalhar. E eu estava na casa de uma amiga minha que, eu não vou dizer que ela é médium, mas ela sempre teve esse interesse por questões esotéricas, vamos dizer assim. E ela tinha marcado uma consulta de tarô, ou de búzio, eu não vou lembrar agora, com um pai de santo, aqui na cidade onde eu moro. E ela falou assim, vamos comigo. Eu falei, não, tem um monte de coisa pra fazer. Não, vamos, é rapidinho, não sei o quê. A gente foi nesse lugar, levou horas para chegar naquele lugar e levou horas para voltar naquele lugar. Mas a gente foi, e a hora que eu cheguei lá, eu não sei porquê, mas ao mesmo tempo que aquilo não me atraía, eu sentia uma questão de que eu precisava estar ali. Precisava entender algo ali. Mas a energia, até então eu não tinha essa capacidade de diferenciar a energia, mas algo me incomodava. Então eu fui com ela, fez a leitura, voltamos e o tal no Pai de Santo desceu, olhou para mim, falou um monte de coisa, até então eu não acreditava muito. Mas eu comecei a frequentar aquele lugar como pessoa, não é assistente, é público, né? Comecei a ir.
eu começava a sentir coisas enquanto eu estava lá e eu precisava entender o que eram essas coisas. Então eu decidi que eu ia entrar na casa. Eu comecei a frequentar na casa, várias entidades começaram a se manifestar, todas, primeiro veio duas de esquerda e depois todas as de direita começaram a se manifestar. E um dia, no final do ano, o pessoal estava reunido para alguma conversa, alguma coisa nesse sentido que ia ter entre os membros da casa. E o tal do Pai de Santo estava falando, olhando, e ele, mexendo nas coisas lá, falou: tem gente aqui que eu até hoje ainda não entendi o que está fazendo aqui dentro. E a hora que ele falou isso veio reto em mim, assim, tipo. E no que veio reto em mim, eu pensei comigo: mas eu não estou aqui para aprender, eu estou aqui para te ensinar. Obviamente que eu não falei para ele, porque foi um pensamento meu, e obviamente que eu não entendi, porque eu também estava ali achando que eu estava ali para aprender. Até que ocorreu, e eu via as energias naquele ambiente, eu sentia que tinha algo errado ali, eu percebia que tinha coisa errada ali. Até que ocorreu um problema na casa, de questões de energia, eu me desvinculei daquele lugar, porque o Pai de Santo precisava fazer ele tinha que fazer uma iniciação para que a casa dele começasse a ter movimento, vamos dizer assim. E para isso ele precisava da energia de um dos filhos, mas tinha que ser o filho mais velho da casa e tinha que ser a energia de Xangô. E naquela ocasião, exatamente esse filho passou muito mal e foi parar no hospital. Eu achei mega estranho isso ter ocorrido. Esse cara ficou internado um tempo. Mas no dia que eu saí da casa, saí de forma definitiva, eu olhei, eu parei e pensei: ok, vocês querem que eu aprenda, eu vou me dedicar, eu vou buscar o que eu preciso, mas eu não quero que vocês me levem a mais nenhum lugar que não seja o lugar definitivo para mim. Para que eu de fato tenha condições de aprender o que eu preciso. E alguma entidade me falou que eu precisava ajudar aquele filho que tinha saído da casa. Até então eu não fazia a menor ideia de como, mas eu disse que sim, que se eu precisasse ajudar, eu estaria na linha de frente e que eu faria tudo o que eu pudesse. E como eu me desdobrava, eu via não apenas as coisas no plano físico que estavam ocorrendo lá, mas eu sabia as coisas que estavam ocorrendo no plano astral. Eu fui naquele lugar e eu desfiz todas as magias, todas as macumbas que ele já tinha criado, já feito para os membros, para qualquer pessoa que tivesse ido naquele lugar. Desfiz por uma ocasião inexplicável, pelo menos para mim até então. O filho de santo que tinha passado mal, que estava no hospital internado, melhorou do nada. E o pai de santo, que era quem tinha feito, foi para o hospital. Ficou um tempo internado, se recuperou, até aí tudo bem. Mas eu não queria mais me vincular a esse tipo de coisa. E eu comecei a buscar conhecimento, comecei a estudar, comecei a um monte de coisa. Até que um dia alguma coisa aconteceu e dentro da energia daquele lugar, o pai de santo melhorou, voltou a atuar e ele começou a fazer macumba de novo. E agora ele precisava fazer com que as pessoas voltassem para a casa dele porque tinham se desvinculado. Já que ele tinha passado mal, né? E nisso ele fez alguma coisa que me atingiu, porque ele estava tentando me amarrar. Eu desfiz essa magia. E na hora que eu desfiz, que eu fui desfazer, foi a primeira vez que o meu guardião se manifestou. E quando o meu guardião se manifestou, ele falou para mim que eu não precisava me preocupar com absolutamente nada em relação ao que pudesse acontecer, nesse sentido de alguém fazer algo contra mim para me atingir. Mas não apenas que eu não precisava me preocupar, porque entre a pessoa que fosse me atacar e eu,
quem iria levar a pior seria a pessoa, porque eu tinha um propósito para estar aqui, e a pessoa não. Mas, mais uma vez, eu ainda não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Eu fiquei tranquilo, né? Até aí eu fiquei tranquilo, mas eu comecei a entender que eu precisava buscar conhecimentos. Então eu comecei a estudar. Comecei a estudar muita coisa, comecei a ler muito livro, Eu não vou dizer que eu frequentei lugares, porque eu não frequentei. Eu fui em 2 terreiros, para dizer bem a verdade. 3. Eu fui em um terreiro, que era esse que eu saí. Eu fui em um terreiro na minha cidade natal, porque eu não fazia a menor ideia. Eu tinha saído de um lugar e eu não entendia o que tinha acontecido lá e eu precisava entender. Então eu fui. E depois tinha um outro aqui na cidade do lado onde eu moro, que tinha um senhor bem idoso, que ele trabalhava com banda desde sempre. Então eu comecei a frequentar esse terreiro dele para continuar entendendo a questão das energias, de como funcionava e tal. Mas eu nunca mais voltei a um terreiro. Mas um dia eu fui tomar um passe, eu me benzi, eu não lembro o que eu fui fazer. E alguém, de novo, repetiu para mim que eu teria, quando eu juntasse a minha profissão, que é fisioterapia, que foi alguma entidade que manifestou lá atrás, com o conhecimento e aquilo que eu sou, eu atingiria objetivos jamais imaginados por mim. E conseguiria cumprir e obter tudo aquilo que eu sempre desejei. E ela fez uma longa carta explicando um monte de coisa e tal, e falou que a partir daquele momento uma equipe espiritual estaria se, não acoplando, mas entrando no meu campo energético para me ajudar. No caso já tinha as entidades, mas ela falou que entraria uma equipe espiritual. No que eu vou estudando, eu comecei a receber muitas mensagens, muita coisa, e eu entendi que eu precisava manifestar, né, escrever as coisas. E um dia eu fui fazer um curso que tinha relação com essa questão de elevar as energias, de mudar a frequência, não sei o quê. E nesse curso tinha um grupo de pessoas que a gente acabou se aproximando, ia conversando e muita gente ia trocando informações e as pessoas mandavam, sonhei com tal coisa, o que significa isso? E de uma forma que eu até hoje ainda não entendo muito bem, mas eu respondi, sonhar com isso significa isso, 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 né? Então muitas pessoas vinham me perguntar. E eu também dava relatos de coisas que eu estava vendo, eu recebia mensagens das entidades e eu acabava passando nesse grupo. Com essas questões, algumas pessoas me falaram que eu precisava começar a dar aulas ou fazer um curso. Eu ainda estava bem resistente na questão, até que uma amiga fez um canal para mim. Ela pegou meu e-mail e ela fez o canal para mim. E no que ela fez o canal no YouTube, eu fui lá, coloquei o nome do canal, que é o canal Despertar do Deus Interior, e eu comecei a usar esse canal exatamente para a questão de gravar vídeos para o tal curso que eles queriam. Mas até então não tinha acontecido. Eu gravava um pouco, botava lá, gravava um pouco, botava lá, mas estava tudo em privado. Veio o curso foi feito, o curso durou 6 meses, e eu entendi que eu poderia usar aquela plataforma de uma forma diferente. Até então eu fazia terapias energéticas e eu fazia um relatório. Então eu terminava a terapia, ficava um tempo fazendo esse relatório, e eu fazia o relatório por quê? Porque eu era fisioterapeuta e era acostumado, depois de um atendimento, fazer um relatório. Então eu fazia o relatório e mandava o relatório para a pessoa daquilo que tinha acontecido. Só que eu entendi que eu poderia gravar, já que eu tinha um canal no YouTube, eu poderia gravar a sessão, em vez de subir o vídeo para a pessoa e depois a pessoa perder o tempo baixando aquele vídeo, ocupando espaço no celular dela aquele vídeo, eu poderia subir para o YouTube
e eu mandaria o link do YouTube para a pessoa, e assim ficaria mais fácil o processo, agilizaria para todo mundo. Para mim, para a pessoa, eu comecei a fazer isso. E em algum momento veio um estalo de que eu poderia, assim como eu fazia no grupo do curso, gravar terapias coletivas. E agora, em vez de gravar essas terapias coletivas para o curso, eu poderia publicar de forma pública, para que outras pessoas pudessem assistir, né? Até porque o canal, o único objetivo do canal é fazer com que a minha energia chegue em mais pessoas possíveis e que precisem dessa energia, né? Até porque cada pessoa precisa de um padrão energético e vibra num padrão energético. Então, assim, aquilo que chega é porque ela precisa. Mas voltando um pouco, quando eu saí daquele centro, e eu disse que eu não voltaria mais em nenhum outro lugar, se não fosse para aprender, o meu mentor e eu conversamos, e nesta questão eu disse que eu me permitiria auxiliar, sim, mas eu gostaria de auxiliar aqueles que realmente precisassem dessa ajuda. E não auxiliar só para ser mais um fazendo a mesma coisa que já tem um monte de gente por aí fazendo. E daí eu entendi que eu poderia fazer diferente, não fazer igual. E daí que o curso Despertar o Deus Interior foi se complementando e foi se concretizando de uma forma a trazer a cura que aquelas pessoas que estavam ali precisavam, porque o objetivo do curso até então era esse, da minha parte era esse, mas eu precisava entregar conteúdo. Então foi criado um curso que durou 6 meses, e dentro desse tempo, eu, da minha parte, tenho certeza que ajudei todo mundo que se permitiu ser ajudado. Terminou esse curso, eu tinha recebido um sistema energético que se chamava Reiki Segredos do Infinito. E essa energia precisava ser desenvolvida, modificada. Por quê? Porque com o curso que eu fiz, esse primeiro curso, e com essas pessoas que eu conheci, eu comecei a fazer outros cursos. Eu fiz Reiki, Xamânico Amadeus, não, Maheu. Depois eu fiz Reiki Usui. Só que conforme eu ia fazendo esses cursos, eu ia vendo coisas, eu ia vendo símbolos. Assim, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento em relação àquilo, pelo menos não no corpo físico atual. E eu começava a ver coisas ligadas àquele sistema que não estavam no sistema. E assim foram vindo informações, informações, informações. E surgiu, a primeira coisa que foi feita por mim foi a atualização da apostila do curso que eu estava fazendo de Reiki Usui, com novos símbolos e removendo daquele material coisas que estavam lá e que, segundo o comando reikiano de Alfa e Ômega, não deveriam estar. Então eu tirei coisas da apostila original do curso. E eu acrescentei coisas que deveriam estar e que não estavam. Depois eu fiz isso com a energia do Kahuna Ki. Depois do Kahuna Ki eu comecei a trabalhar a apostila do curso, do meu curso, que foi Despertar do Interior. E muitas coisas estavam ali, eu estava colocando, e de repente vinha uma entidade e falava: você precisa colocar tal coisa, você precisa acrescentar tal coisa. E eu ficava muito tempo me questionando como melhorar aqui, né? E nisso surgiu o tal do sistema Reiki Segredos do Infinito. Com esse curso Despertar o Deus Interior, ele foi finalizado e era para ter uma segunda etapa, uma segunda fase, que seria Despertar o Deus Interior, parte 2.
e que não foi feito por questões minhas, por questões pessoais minhas, eu não dei andamento. Mas eu dividi o curso Despertar o Deus Interior, as informações que eu tinha, em sistema alquímico e em sistema de conexão energética intergaláctico. A primeira questão, eu ainda estou buscando entender como é que funciona, quais são os processos, porque envolve uma energia muito forte. E a outra eu já trabalho mais tempo, né, que é o curso Sense, né, Sistema Cósmico de Conexão Energética Intergaláctico. E essas energias é o que estão me fazendo estar aqui. Por quê? Porque eu precisei estudar muita coisa para chegar aqui. Eu precisei estudar radiestesia, radiônica, apometria, como eu falei, reiki. Então eu tenho reiki xamânico, amarrei o reiki xamânico Amadeus, reiki xamânico estelar. O reiki xamânico estelar me trouxe coisas em relação à terapia, a TREM, né? Terapia de Reprogramação Energética Integral Multidimensional. Então essas coisas foram me trazendo conhecimentos, auxílios e curas que eu precisava fazer e manifestar para todo mundo de uma forma mais ampla. É como se fosse atualização de coisas. Eu tenho uma amiga que a gente conversa com bastante intensidade, e ela fala que a minha especialidade é tornar as coisas mais fáceis. Né? Então, o meu objetivo de tudo isso que eu passei, até onde eu entendi, é de tornar aquilo que já existe algo mais palpável, mais fácil, e modificar a energia, porque muitas coisas trabalham com energia densa, assim como o Reiki Usui, lá eles me falaram que tinha coisas que estavam ali que não deveriam, então aquilo foi modificado. Tem coisas em outros lugares que também são densos e precisam ser trabalhados. Um exemplo é o sistema de cura arturiano multidimensional, que é o SCAN. No SCAN, isso foi passado pelos arturianos para uma pessoa. Tudo que é canalizado, ou que é desenvolvido, que é trazido para a Terra, já existe no plano sutil. Então, assim, aquilo não é negativo. Mas dependendo da forma como a pessoa traz, ou dependendo da influência que está próxima à pessoa, ou por trás da pessoa, aquilo pode se tornar negativo. E o scan não era negativo. Mas alguma questão em relação à pessoa que trouxe fez com que o curso dele ficasse negativo. Mas o sistema não era. Né? É a mesma coisa a questão de uma faca. Você pode usar a faca para se alimentar, ou é uma coisa positiva, e você pode usar a faca para matar uma pessoa, negativa. Você pode usar o carro para trabalho, para fazer uma viagem, para alguma coisa, e você pode causar um acidente e matar uma pessoa. Então, assim, tudo tem a dualidade da terceira dimensão. Pode ser usada de forma negativa ou de forma positiva. Assim como ocorre com várias pessoas que vêm ao planeta com um objetivo, né? Principalmente políticos. Os políticos têm por objetivo, em grau maior, estarem onde estão, porque eles se comprometeram que iriam pagar parte das suas pendências ajudando outras pessoas. Então, os políticos eles se elegem com o intuito de ajudar, mas em algum momento eles se perdem e acabam não fazendo o que deveriam, gerando... Eu não vou falar karmas porque eu não acredito nisso, isso é uma invenção religiosa. Mas eles acabam gerando mais problemas em vez de desfazer problemas. E isso acontece com qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente faça, se a gente não for pessoas equilibradas e não souber o que está ocorrendo, pode vir a gerar esses problemas. Então, dentro do entendimento que eu posso passar para vocês,
é esse. Eu cheguei até aqui por questões de eu precisar desenvolver o conhecimento que eu tenho, que eu ainda não acessei todo, mas que eu preciso, de alguma forma ou de outra, fazer isso chegar em outras pessoas, para beneficiar outras pessoas. E o curso que vocês vão iniciar tem relação direta com este conteúdo, com este conhecimento que eu preciso expressar. Espero que isso tenha trazido um pouco de conhecimento em relação a mim, para vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo que vai ser gerado e passado. Gratidão por estarem aqui até este momento e a gente se vê no próximo vídeo.